Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Lucas Eduardo, sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal e também a este vídeo, ao primeiro vídeo deste canal. O objetivo áureo desse canal é cumprir, a palavra de Deus, cumprir o que está escrito na palavra de Deus, doando aqui, uma pequena parcela de contribuição, cumprindo o que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que nos fala da seguinte maneira. Primeira parte do 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o objetivo desse canal, ensinar ou se juntar ao pequeno grupo, bem pouquinho de canais que pregam as verdades da palavra de Deus, contribuindo para o avanço da obra de Deus, do estabelecimento do seu reino. E desde já quero pedir a sua contribuição para esse fim. Compartilhe, curta, comente, deixe aqui a sua sugestão, também pode ser a sua crítica, sem problema. E também o objetivo desse canal é cumprir o que está escrito, ainda também no livro de Mateus, no capítulo 24, foi esse tema, foi escolhido carinhosamente e bem pensado, para cumprir o que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que nos diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo, para então o fim acontecer. Segunda carta de Pedro, no Novo Testamento, ele diz que muitos tinham a vinda de Jesus por tardia na sua época. Também na nossa época, nos nossos dias, também tem muitas pessoas, são milhares que a têm por tardia. Só que ele nos esclarece, no capítulo 3, que Jesus ele não retarda a sua vinda. Ele apenas é bondoso, misericordioso para conosco, desejando que todos nós venhamos a alcançar a salvação, esperando o nosso preparo, em outras palavras. E o objetivo desse canal é pregar todas as verdades que Jesus nos ensinou através da sua palavra, não omitindo nenhuma. A gente conhece, tem muitos canais aqui, a gente recomenda, Conectados com Deus, vários outros canais que agora fugiu da mente, mas muitos canais excelentes que vocês podem estar se inscrevendo e adquirindo ali o conhecimento das verdades apresentadas. Mas em contramão existem muitos outros que infelizmente distorcem a palavra de Deus e ensinam como verdade. E o objetivo desse canal é fazer exatamente o que a minoria faz, que é ensinar todas as verdades que a palavra de Deus diz. Esse canal tem como objetivo e como base unicamente a palavra de Deus, E o alicerce para compreendermos os assuntos que aqui serão dissertados, serão apresentados, unicamente serão fundados na palavra de Deus, usando a regra que ela nos apresenta, para então compreendermos as doutrinas que serão apresentadas aqui. Vocês podem também sugerir, Desde já quero pedir que você fique conosco, Nós, no final desse vídeo, iremos passar uma informação muito importante. A razão que nós precisamos ter conhecimento das verdades de Deus, de todas as coisas que Ele ensinou, e também ensinar todas as coisas que Ele ensinou. É muito importante
tem para falar para vocês. Fique conosco até o final. E esse canal vai ser alicerçado, como ele é o primeiro vídeo, a gente vai deixar bem claro o alicerce desse canal. Usando essa regra que a palavra de Deus nos apresenta, é que vai ser dissertado os assuntos aqui, e as doutrinas também. Veja, Isaías capítulo 28, versículo 13, diz assim: Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. É assim que a palavra de Deus deve ser lida e deve ser buscada a compreender, né? A ser compreendida. Mandamento em cima de mandamento, regra em cima de regra. Um pouco aqui e um pouco ali, ou seja, um pouco no Novo Testamento, um pouco no Velho, um pouco no livro, um pouco no outro. E dessa forma ela enlaça, né? Ela nos prende ao amor de Cristo, aqueles que têm amor à verdade. E aqueles que não têm, né, amor à verdade ou não faz conta dela, caso dela, eles agora vão ser quebrantados e enlaçados, né? Não é nem presos, é enlaçados, ou se enrolam, porque as verdades de Deus, elas se encaixam, né? Elas são multifacetárias, ela é multifacetária. Todos os lados que você olha, a palavra de Deus, ela é verdade. O objetivo desse canal é exatamente pregar de maneira clara, né, distinta, essas verdades da palavra de Deus. Pois bem, o assunto que iremos falar hoje é sobre como entender, né, o verdadeiro sentido da parábola do rico e Lázaro. Interessante que você já deve ter ouvido por aí, né, muitos falarem que esta parábola ela prova, né, o que ocorre após a morte com o ser humano. E nos púlpitos de muitas igrejas, né, estão sendo pregado isso. E o objetivo desse primeiro vídeo é esclarecer essa parábola e ajudar você, né, com informações, né, que você pode refletir, pode pesquisar na palavra de Deus, pode comparar, pode examinar, como disse Jesus, e chegar à conclusão do que você vai começar a crer ou continuar crendo ou deixar de crer. Antes de começarmos a dissertarmos o assunto propriamente dito, vamos entender em um pouco espaço de tempo o que ocorre, né, após a morte, né, para então compreendermos essa parábola. Eu sei que esse é assunto para outro vídeo, mas é preciso a gente compreender um pouquinho, né, o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E aqui no livro de Gênesis, nós vamos entender, né, a origem da vida. Para que a gente consiga compreender o final da vida, a gente precisa entender como ela começou, né? E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nos diz da seguinte maneira: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Percebe que o texto diz que o homem foi feito alma vivente. O texto não diz que o homem tem uma alma vivente dentro dele. Para a gente compreender, né, melhor, vamos ver agora o que a palavra de Deus diz, o que seria o castigo do homem, né, de toda a raça humana,
por desobedecer à lei de Deus. Quando eles transgrediram, Deus deu agora a condenação, né? Ele deu a consequência, as consequências. E no capítulo 19, no versículo 19 do capítulo 3, ainda de Gênesis, nós encontramos o que Deus disse, né, a respeito desta consequência. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Em outras passagens, a palavra de Deus ela se une, né? Ela se encaixa com essa passagem aqui. Quando você compreende, quando você começa a ler a palavra de Deus com a mente aberta e tirando aquelas ideias preconcebidas que você imagina, eu acredito, eu penso assim, a palavra de Deus ela vai se revelando. E lembra que a gente tem que usar regra. Mandamento em cima de mandamento. Regra em cima de regra. Assim que a palavra de Deus deve ser compreendida. Aqui nos diz que o homem retornaria, ou trabalharia, né, viveria do seu suor, até que ele tornasse a terra, porque dela ele foi tirado. Percebe que o texto, a gramática do texto não diz que o homem voltaria ao céu ou voltaria ao inferno, né? Como muitos pregam e acreditam, né? Se você acredita, tudo bem, sem problema. Mas veja o que a palavra de Deus diz, né? Aqui não estou para colocar a minha opinião, mas o que a palavra de Deus está dizendo. O homem voltaria ao pó, porque do pó ele foi tomado, por isso que ele voltaria ao pó. E veja que anteriormente a palavra de Deus diz que o homem foi feito uma alma. Ele lá não diz que ele tem uma alma. Em outras passagens bíblicas, complementa isso e esclarece mais ainda esse fato. Quer ver outro texto da palavra de Deus que vai confirmar isso? Que de fato nós somos uma alma e não temos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e versículo 7, eu vou ler na tradução Ave Maria, para vocês compreender melhor, né? Veja, versículo 7. Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era. Antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Percebe? Aqui o sábio Salomão, os historiadores acreditam, né, ser ele o escritor desse livro aos Eclesiastes, né? Ele está falando sobre a mocidade, né? Você precisa lembrar do seu Criador enquanto você é jovem, antes que os dentes caiam, antes que as pernas amoleçam, antes que os homens, né, antes que a vista diminua, a audição. Precisa lembrar de Deus enquanto é jovem. E ele nos diz no versículo 7 que nós precisamos lembrar também antes que a poeira volte à terra, como era, né? Antes que ela retorne à terra. Ou seja, antes que morra. Lá Deus diz que o homem ele iria morrer. A consequência da morte seria isso, ele ia voltar a ser pó. E como agora ter certeza que não temos uma alma nesse texto? Veja que ele diz que o sopro, o fôlego de vida volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra como era. Se acreditássemos que teríamos uma alma, ou tínhamos uma alma, teríamos que ter lembrança antes de vir à terra, pois teríamos saído de Deus, né? Como a teoria de Allan Kardec, né, diz que temos um espírito, né, dentro de nós, ou dentro do ser humano, e se isso fosse de fato verdade, teríamos que ter lembrança, né, de uma vida anterior, se tivéssemos de fato saído. Mas percebe que eu tenho certeza que tenho certeza que você
só tem lembrança desta vida. Você não tem lembrança de ter uma vida anterior aqui. Tenta lembrar, ao menos, quando você estava na barriga, no ventre da sua mãe. Você não vai conseguir lembrar, porque está nulo, né? Está neutro. Esse pensamento não tem acesso, a mente não tem acesso. Então, por essa razão, a palavra de Deus diz que o espírito, ou a capacidade de viver, em outras traduções diz espírito. Esse espírito quer dizer o fôlego da vida, a capacidade de viver, respirar. É isso que volta a Deus, ao domínio de Deus. Por que é o domínio de Deus? Porque lá no livro de Tessalonicenses, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, é onde fala sobre a ressurreição, diz que Jesus ele vai voltar com a voz de arcanjo. E ao soar da trombeta ele vai ordenar que os mortos ressuscitem, né? Ele vai trazer de volta. Porque o fôlego volta a Deus. Porque só Ele pode dar novamente a capacidade do ser humano reviver, ou vir à existência de novo. O homem deixa de existir. Por que ele deixa de existir? Eu já tive uma experiência. Quem já teve uma experiência também, você deve se lembrar que nada tem atrás, né, aquela experiência de desmaio. Você percebe que quando você retorna, você não lembra de nada do que aconteceu. A morte, Jesus disse que ela é semelhante ao sono. E eu acredito que também semelhante ao desmaio, né? Por quê? Porque você fica neutro, você não consegue saber de nada, não sabe nem que existiu um dia. E como que a gente pode ter certeza disso, né? Diz a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes ainda, que os pensamentos eles são entregues, né? Capítulo 9 de Eclesiastes, que eles são entregues ao esquecimento. E quem morre não sabe mais de nada. Os vivos eles sabem que vão morrer, mas depois que eles morrem, não sabem de mais nada. Nada acontece, nada mais. É por isso que precisamos reconhecer o nosso Criador e servi-lo enquanto estamos jovens, enquanto estamos vivos, como disse o sábio Salomão. Vamos deixar de enrolação e vamos para a parábola, né? Existe pelo menos 4 motivos para Jesus ter falado aquela parábola. E no decorrer vamos compreender cada um deles. Existiu no primeiro século um historiador chamado Flávio Josefo. Acho que você já deve ter ouvido falar, sem dúvida. E Flávio Josefo, ele viveu no primeiro século, né? Ali por volta de 30 e pouco, depois de Cristo, 37, se não falar a memória. E ele era judeu e ele narrou muitas coisas, né? Ele tem muitos escritos nas enciclopédias, no centro do conhecimento humano, né? Da história humana. Ele tem muitos do seu trabalho, né? Ali narrado. E uma das suas obras, que é chamada A História dos Judeus, ele diz que os judeus na época, né? Na época ali de Jesus, eles acreditavam muito na questão do Hades, né? Um lugar onde os mortos iriam logo depois que morriam. Eles acreditavam que eles iam para lá, depois que terminava de morrer, os anjos levavam, né, para esse lugar. Só que se a gente estudar a mitologia grega, vai ver que Hades é o nome de um deus, né? Deus pagão. E a gente vai ver que Hades é o local aonde esse rapaz, esse deus pagão, né, entre aspas, vivia, morava, que era no submundo. E aí era esse o lugar onde os pagãos acreditavam que eles iam, os mortos iam, os faraós, né, acreditavam também. E os hebreus, os judeus, eles também começaram a acreditar nisso. Levando em conta a narrativa de
Flávio Joséfo, né, que diz que eles acreditavam na mesma doutrina dos pagãos, levando em consideração que a palavra de Deus em quase toda ela mostra as quedas espirituais do povo de Israel, nós podemos afirmar que eles estavam apostatados, né, da sua fé no tempo de Jesus. Por quê? Porque pelo fato deles falarem contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. A palavra de Deus diz que a alma morre. Lá em Gênesis Deus diz, no dia em que comeres, certamente morrerá. E em toda a palavra de Deus fala. Em Ezequiel 18, diz assim, a alma do pai e do filho me pertence, mas a que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? A alma morre. A palavra de Deus diz que morre. Então eles acreditavam, no dia de Jesus, eles estavam acreditando de maneira errada, de acordo com os pagãos, né? E Jesus, ele cuidou, né, em agora esclarecer por intermédio daquela parábola, que não era como eles estavam pensando. Ele usou, como se fosse uma lenda, né, que a gente conhece, por exemplo, Curupira, Saci-Pererê, a gente conhece essas lendas, né? E Jesus meio que usou essa lenda da época dele, né, para então agora aplicar uma realidade, né, outras verdades, né, sobre o reino de Deus na mente daquelas pessoas que estavam agora levadas pelas aquelas mensagens erradas. O primeiro motivo pelo qual Jesus deu aquela parábola foi para dar uma lição de moral naqueles grupos religiosos que se diziam seus representantes, né, representantes de Deus. E são eles, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes e os sacerdotes. Essas, na verdade, 6, né? Seis grupos religiosos, propriamente intitulados. E o interessante é que todos eles, né, acreditavam na questão das riquezas, né? E eles eram muito avarentos, eles eram muito ricos também. Você pode dar uma olhada depois no livro de João, capítulo 3, onde Jesus teve um encontro com Nicodemos. E depois, mais na frente, você vê que Nicodemos, ele vendeu as suas posses, né? E agora investiu no Evangelho. Ele se converteu, né? Então você vê que todos que eram ali da frente do Sinédrio, né, daquela direção eclesiástica, eles tinham posse financeira, né? E muitos deles sacrificavam a vida espiritual por causa dessas finanças. Deixavam de lado o amor a Deus, o amor ao próximo, justamente por causa dessas riquezas. Jesus, ele veio por intermédio dessa parábola dar uma lição de moral para eles, que a riqueza não vale nada, né? A riqueza não quer dizer tudo, não quer dizer que você é um amado por Deus. E você também estar saudável não quer dizer que você é um mais amado por Deus. E você está doente é um desprezado por Deus. Vejamos no capítulo 16 de Lucas, né, na passagem sobre a parábola, o que Jesus fala no versículo 14 e versículo 15. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, de Jesus. E disse-lhes: vós mesmos sois o que vos justificais diante dos homens. A palavra de Deus diz que aqueles líderes religiosos, né, aqueles grupos religiosos, eles prezavam muito as riquezas. E eles meio que trocavam, às vezes, muitas vezes, para não dizer quase sempre, né, porque era sempre,
eles trocavam adoração a Deus pelas riquezas. Veja no capítulo 12, versículo 11 e 12 de Mateus, né? O que a palavra de Deus diz lá. Lá diz que Jesus fez um milagre, né? Ali no capítulo 12, Jesus estava na igreja no sábado, ele tinha por costume ir para a igreja no sábado, cultuar a Deus no sábado, e diz que lá tinha um homem que tinha a mão ressecada, e ele curou aquele homem, e os fariseus eles chegaram indagando ele: por que você cura no sábado? É lícito curar no sábado? E Jesus perguntou: qual é de vocês que tem uma ovelha e no sábado ela cai no buraco e você não tira porque é sábado? Nas entrelinhas, fazendo a exegese do contexto e do texto, Jesus estava afirmando que eles faziam isso. Eles tiravam as ovelhas do buraco, né? Mas alguém que precisava de ajuda deles, um remédio, um chá, uma visita, alguma coisa, eles não ajudavam. Mas se fosse uma ovelha, o que valia dinheiro, eles tirariam. Então eles eram avarentos, eles amavam a riqueza. E com isso eles quebravam a lei de Deus. Porque o cumprimento da lei de Deus está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles quebravam os dois por quê? Porque se nós não amarmos ao próximo, como a gente vai amar a Deus? E se não amar a Deus, como amará o próximo? Os 4 primeiros mandamentos da lei, Jesus diz que toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Todos os mandamentos que existem, né, dos 10, né, depende da lei, né, depende de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas é os 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Aquele que Jesus escreveu com sua própria mão lá no Monte Sinai. E os 6 últimos são em amor ao próximo. Eles tentavam por meio das tradições, né, e às vezes também criavam regras, mandamentos em cima dos mandamentos de Deus. Jesus disse uma certa vez que se tornava um fardo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Para você ter noção, no sábado não se podia cuspir no chão, porque se cuspisse no chão estaria regando a terra, e se ali nascesse um capim, alguma erva, alguma planta, você teria trabalhado no sábado. Você não podia andar mais de 1000 côvados, porque você estaria se fadigando, estaria quebrando o sábado. Não podia carregar um peso. Veja que na cura do homem paralítico, na beira do tanque, Jesus ordenou que ele fosse curado, e isso era no sábado, né? Ele disse: olha, levanta, toma a tua cama e anda. E aí os escribas e fariseus toparam esse homem e eles disseram: por que você está carregando a cama no sábado? E ele disse: não, aquele que me curou também disse: levanta, toma a tua cama e vai embora para tua casa. E eles foram indagar Jesus, né? E a gente percebe no texto que Jesus ele ensinou a forma correta, né, de guardar o sábado. E em todas as outras oportunidades, ocasiões, a palavra de Deus nos evangelhos, você vê que Jesus ele diz: é lícito fazer o bem no sábado. Ele não diz que é lícito negociar, é lícito fazer os trabalhos seculares do dia a dia. Mas ele diz que é lícito fazer o bem. Isso é que é amor ao próximo. Fazer o bem nos sábados. E no livro de Lucas também, né, narra outra passagem semelhante, né, que Jesus fez uma cura no sábado e mostrou ali também no coração daqueles homens a avareza, o amor às riquezas. O segundo motivo pelo qual Jesus ele deu aquela parábola era para quebrar justamente um paradigma que existia no coração, né? Era um padrão, todos pensavam dessa forma. No coração de todo Israel, né? Digamos assim, todos eles acreditavam daquela forma. Lá no livro de João, no capítulo 31, capítulo 9, versículo 31 a 34, nós vemos a narrativa daqueles
jovem que tinha nascido cego. E um dos discípulos, chegando para Jesus, perguntou: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse assim? Por que o discípulo perguntou aquilo? Nos diz o contexto, né, desse texto. Porque eles já acreditavam que era assim. Quando alguém nascia doente, ele era amaldiçoado por Deus. Quando ele nascia pobre, mendigo, ele também era amaldiçoado por Deus. E Jesus disse, olha, nem ele e nem os pais dele. Percebe que Jesus estava querendo tirar aquilo da mente, né, dos seus discípulos. Olha, nem ele nem os pais. Não é assim que Deus funciona, não é assim não. O Pai não é assim que ele funciona. Ele não vê o que o ser humano tem, o que o ser humano é de aparência, né? Tem uma boa saúde, mas o caráter às vezes está só doente que só. Às vezes tem muita riqueza aqui na terra, mas as espirituais é pobre, igual eram os fariseus. Por isso que ele disse, olha, é preciso que a justiça de vocês exceda a dos escribas e fariseus. Eles são como um sepulcro caiado, em outras passagens Jesus diz, eles são como um sepulcro. Por fora você vê lindo, mas por dentro eles estão cheios de homicídio, de adultério, de blasfêmia, tudo quanto não presta, né? Em outras palavras. Então, o segundo motivo foi agora tirar esse paradigma. E note, queridos amigos, que a palavra de Deus ela se encaixa, né? Mandamento em cima de mandamento e regra sobre regra. Basta nós obedecermos essa regra, né? Esse meio que ela dá de nós compreendermos. Veja que no livro de João, no capítulo 31, a 34, 33 e 34, não falo a memória, vamos ver o texto, né? Vamos ler, é melhor para compreendermos. João, capítulo 9, versos 31 a 34. Diz assim: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, os sacerdotes e os escribas, né, que ele estava conversando com eles. O cego estava conversando com ele, o ex-cego estava conversando com eles. E responderam eles e disseram-lhes: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Veja que eles disseram: Você é um pecador, você nasceu no pecado. Por que ele disse nasceu no pecado? Porque aquele jovem tinha nascido cego. E por isso eles acreditavam que era por causa dos pecados, era porque ele era amaldiçoado por Deus. Então, note que em todas as passagens dos evangelhos, os escribas e fariseus, eles sempre se apresentavam como filhos de Abraão, né? Como sendo privilegiados por terem nascido ricos, né? Por terem ali aquela ostentação, aquela vida saudável, né? Entre aspas, porque a vida espiritual deles estavam doentes, né? Essa foi a segunda razão pela qual Jesus deu aquela parábola. E a terceira razão pela qual Jesus deu aquela parábola foi para reforçar, né, a profecia que João Batista, o último profeta, né, acreditamos, de acordo com a palavra de Deus, a última profecia, né, que ele fez a respeito de Israel, né? Jesus estava apenas reforçando aquela profecia que ele havia feito. No livro de Lucas, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. João Batista, né, ele havia falado essa profecia contra os israelitas. Eles se diziam ricos porque eles eram filhos de Abraão e dignos das promessas que Deus fez a Abraão. E eles eram herdeiros, né, de Abraão, filhos, herdeiro. E João Batista diz, olha, o machado já está posto no pé da árvore. Se vocês não produzir frutos, vocês vão ser tirados, né, fora, e vai ser dado agora os seus privilégios a outros. O que acontece na parábola do rico e Lázaro? O mendigo fica na porta do rico, né, esperando as migalhas cair da sua mesa para se alimentar. E note que o rico, ele vivia com regalia na pompa, né? Então, essa era a condição espiritual dos israelitas. Eles tinham os privilégios espirituais. Eles eram considerados a luz, né? Era para ser considerado a luz do mundo, a luz das nações pagãs. E eles, felizmente, não faziam isso no seu dia a dia. Muitos, né, não faziam. Tinha muitos sinceros lá dentro. E diz a palavra de Deus que, lá no livro de Mateus, no capítulo 21, que esse privilégio ia ser tirado, né? Veja o que está escrito. Mateus capítulo 21, versículo 43, 45 e 46. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair, 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo matá-lo, prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. O povo tinha Jesus, alguns por profeta, outros por Messias, né? E os escribas e fariseus, os sacerdotes, eles entenderam quando Jesus disse isso. Olha, vai ser tirado, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para outros. O que acontece na parábola do rico e Lázaro? O rico, ele é lançado em condenação, né, em tormento, e o pobre, ele é agora levado para desfrutar das bênçãos, né, e foi colocado ali como pai Abraão, né, o seio de Abraão. Por quê? Porque ele seria acolhido no céu. Era isso que Jesus está dizendo. Eles vão receber as bênçãos, né, de Deus, que Deus prometeu a Abraão. E vocês não. Por quê? Porque vocês não produziram frutos. E eles produzem frutos. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 2, ele diz que os gentios, eles faziam a lei de Deus, cumpriam a lei de Deus, mesmo não tendo a lei de Deus. Eles cumpriam a lei de Deus. E estava ali no templo, né, a lei com a arca da aliança, com as tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu e o potinho com o maná do céu. Tudo aquilo ali fazia parte da aliança divina, da aliança eterna. Ela estava dentro da arca da aliança, observe. E a Torá, que era o Pentateuco, os escritos de Moisés, estava escrito do lado de fora, em um livro, de acordo com Deuteronômio. Então, Jesus ele estava agora explicando por intermédio daquela parábola, né, que a nação de Israel ia perder os privilégios espirituais, ia ser dado agora aos gentios, às nações ali do circunvizinhas. Isso pode ser provado em várias outras passagens da palavra de Deus. Ainda em João 38, 37 a 44, a gente vê ali a conversa entre Jesus e os escribas e fariseus, né? Eles dizendo que eram filhos de Abraão e eles não eram órfãos, eles não eram... E Jesus diz, olha, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem, vocês faziam as mesmas obras que Abraão fez. Abraão, ele não queria me matar. Se ele tivesse aqui,
Ele disse assim: Abraão, ele exultou por ver o meu dia e viu. Ele desejou ver meu dia e viu. E ele ficou alegre. Vocês estão procurando me matar. Vocês são homicida. Então o pai de vocês é o diabo, em outras palavras. E aqui estão outras passagens que mostram que os gentios começaram a ter os privilégios que era dos judeus. Assim como na parábola Jesus mostra que no juízo final, né, ou no fim, os gentios, ou o Lázaro, ele começou a ter os privilégios que o rico possuía em vida. Os fariseus, eles eram orgulhosos, né? Diz a palavra de Deus que Jesus contou uma parábola, ainda no livro de Lucas, capítulo 18, que foi um publicano e um fariseu orar, né, aí no templo. E o publicano era aquelas pessoas, eram os judeus que cobravam impostos, né, para Roma. Eles trabalhavam, digamos assim, para o poder público. E os fariseus, eles consideravam isso como sendo uma traição, né? Porque trabalhar para o inimigo, servir o inimigo. E eles diz que nesse momento que ele foi orar, ele batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou semelhante aos demais homens, como esse publicano. Eu dou os meus dízimos, oro, jejum. E diz que ele batia no peito, se vangloriava, né? Então, diz o final da parábola, Jesus diz que quem desceu da igreja, do templo, né, que ficava no alto, quem desceu de lá, justificado, foi o publicano, porque o publicano nem coragem de olhar para frente ele teve. E ele, olhando para o chão e batendo no peito, disse: Senhor, tem misericórdia desse pecador que sou eu. Então, os fariseus, eles eram orgulhosos, né? Eles acreditavam que por ser filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles mereciam o céu. Eles eram autoritários. Senhor, eu mereço as tuas bênçãos. Da mesma maneira que na parábola ele diz para Abraão: olha, manda Lázaro vir aqui molhar a minha boca, a minha língua, eu estou com sede. Eles eram soberbos, né? Porque eles acreditavam ser, provérbio popular, o rei da cocada, né? Então, por isso Jesus ele precisou, né, no terceiro motivo, dar aquela parábola para falar para eles que eles iriam perder os privilégios que eles tanto ostentavam e tanto massacravam as nações ali com esse privilégio. Outra coisa muito interessante dentro do terceiro tópico, né, que já foi citado, é que Jesus estava falando nessa parábola para os 5 grupos religiosos que existiam ali na sua época. Um era o que ele estava conversando, um era o fariseu, que estava lá a ponto que estava em tormento, né, no Hades. E os outros grupos, que ele falou, os 5, eu tenho mais 5 irmãos. Quais são os 5 irmãos? Os 5 irmãos são os escribas, que eles eram responsáveis por ler a lei, interpretar a lei, né? Eles tinham muito conhecimento. São os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. Tinha também os herodianos, que eram os que eram a favor de Herodes, do governo terreno deste mundo. Tem os zelotes, né? E também tem os sacerdotes. Você encontra a narrativa sobre os escribas em Mateus 23, 1 a 7, sobre os fariseus em Mateus 7, 1 a 15, Lucas 16, né, que a gente leu, 14 e 15 um pouco anterior da parábola, Lucas 18, 9 a 14 também, sobre os saduceus, Mateus 22, 23 a 33, lá eles testando Jesus, né, sobre a ressurreição, mostrando que eles não acreditavam na ressurreição e eles estavam meio que tentando convencer Jesus, né, de que seria complicado, né, se alguém ressuscitasse, né, e obtivesse a mesma vida que ele tinha anteriormente. Eles disseram: Senhor, uma mulher casou com 7 homens, teve 7 maridos,
E a lei de Moisés diz que isso deveria acontecer. Se a mulher morrer, se o marido da mulher morresse, o irmão deveria casar com ela. E nenhum deles, né, conseguiu cumprir a lei de Moisés em relação a filhos. E a mulher também no final morreu. Na ressurreição, já que, em outras palavras, ele estava dizendo assim, na ressurreição, já que o Senhor disse que tem a ressurreição, você prega, vai ser mulher de quem? Vai ter uma confusão doida. Por quê? Porque uma mulher para 7 homens. E Jesus, vocês erram, disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casa e nem se dão em casamento. Veja que o erro do ser humano e das pessoas que não conseguem entender a palavra de Deus é porque ela não conhece a palavra de Deus, não procura conhecer. E no livro de Marcos, né, 12, 13 a 17, fala sobre os herodianos, que eles testaram Jesus lá ali próximo do palácio, né? De quem é o rosto que está nessa moeda? E eles disseram, é de César. Eles, pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que eles eram a favor, lá o texto bíblico diz que eles eram herodianos. Eles eram a favor de Herodes, dos reinos, né? Daquela monarquia pagã ali, aquelas autoridades pagãos. Mateus 22, 15 a 18 também fala sobre os herodianos. Sobre os zelotes, né? Atos 1 a 13, 1, 13, 21, também o 20 fala. Lucas 6, versículo 15. Herodianos, zelotes, melhor dizendo, Simão Pedro fazia parte, né, desse grupo. Eles eram judeus, note, todos eles eram judeus. Só que eles se encaixavam em grupos, né, se destacavam por participarem de grupos. E Simão Pedro, observa que quando os soldados vieram para pegar Jesus, ele tomou posse de uma espada e mirou no pescoço. Acredito que ele não tenha mirado na orelha, né? Ele mirou no pescoço para matar, mas pegou só na orelha. Então veja que ele era zeloso, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, só que ele tinha zelo da forma errada, não com entendimento, porque o reino de Deus ele não é deste mundo, não é conquistado na guerra, pela força, né? Pelo derramamento de sangue, né? Mas ele é conquistado pela obediência, pela fé, pelo amor ao inimigo carnal, né? Não ao inimigo espiritual, porque o inimigo espiritual não tem conversão para ele. Eva foi tentar converter Lúcifer e não conseguiu, acabou caindo na lábia dele. Vê os sacerdotes, né, que é o último grupo, a gente encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 46 a 48, e também a gente encontra lá em Mateus, né, Mateus 21, que a gente leu, diz que os sacerdotes, eles estavam ali presentes quando Jesus disse, olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e dado para quem? Para outras nações. Para quem dê fruto, né, como disse João Batista. Então esses eram os grupos que Jesus estava se referindo naquela parábola. Um estava em tormento por se achar, por ser orgulhoso, né, e ser avarento, pisava por cima do próximo, não amava o próximo, mas quando se dizia a riquezas, ele quebrava a lei de Deus, quebrava o sábado, fazia tudo, quando se dizia a riqueza, mas para ajudar o próximo eles não faziam. Então, esses eram os 5 grupos que Jesus estava se referindo naquela parábola. E o quarto e último motivo por Jesus ter dado aquela parábola foi para mostrar a vigência da sua santa lei, né? Veja, note na parábola, Jesus disse na parábola, antes um pouquinho da parábola, Jesus disse nos versículos 16, versículo 17 e versículo 18, né? Versículo 17 e 18. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Percebe? Nessa versão? Essa versão é Ferreira de Almeida, né? É mais fácil passar o céu, é mais fácil se acabar a terra e o céu
do que cair um acento de qualquer palavra na lei. Então, amigos, não acreditem por aí nessas mentiras quando alguém disser assim, olha, a lei foi abolida. Não acredite. Porque Jesus ele diz, olha, é mais fácil o mundo se acabar do que a lei de Deus ser tirada pelo menos um acento, uma vírgula, não vai sair. Porque ela é eterna, ela é o caráter de Deus, ela representa o caráter de Deus. É claro que essa lei, a lei que a gente vê que Deus deu lá no Monte Sinai, em Êxodo 34, que ele escreveu com o dedo dele, é claro que ela sofreu modificações, né, adaptações para nós seres humanos. Lá no céu não tem esse negócio de adulterar, não tem esse negócio de honrar pai e mãe. Anjos não tem pai e mãe, não casam, né? Então, sofreu modificações, mas a lei de Deus, ela norteia todo o universo. Ela é a base do trono de Deus. O trono de Deus ele é firmado em amor, justiça e verdade, né? Amor, justiça e verdade. De tudo isso a lei de Deus é. Ela é verdadeira, de acordo com toda a palavra de Deus, principalmente em Salmos 119. Pode ler o capítulo todo, mas especificamente no 142 fala que ela é a verdade, ela é uma justiça e ela é eterna. E em toda a palavra de Deus fala, né, da lei de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo ele diz que ela é santa, justa e boa, no capítulo 7, na sua memória aos Romanos. E assim sucessivamente. E Jesus ele veio agora mostrar, né, por intermédio daquela parábola, que a lei de Deus vai ser a base do juízo, do julgamento, de acordo com a lei de Deus. E que a lei de Deus ela é a base para nos instruir e nos mostrar o caminho do céu, nos mostrar Cristo, né? Porque a função da lei é essa, nos mostrar Cristo. Ela é o aio, ela nos conduz a Cristo. Por quê? Porque ela nos mostra que somos pecadores. A lei ela não tira pecado, ela é como um espelho. Ela só mostra que somos pecadores. Você é um adúltero, ou você é um ladrão, você está roubando. E às vezes a gente pode roubar tanto de Deus quanto do próximo. Note, tanto de Deus quanto do próximo. Então, às vezes a gente pode matar. Não é? Jesus ele amplificou os mandamentos quando ele veio. Ele não quebrou nenhum. Ele disse, olha, foi ensinado para vocês que pode-se dar a carta de divórcio. Mas eu digo para vocês, se você largar a sua mulher e casar com outra, você vai ser um adúltero. E apóstolo Paulo também, João, em Apocalipse, né? O apóstolo Paulo diz que, João em Apocalipse, lá no capítulo 22, ele diz, olha, os adúlteros, os homicidas, os afeminados, os idólatras, todos esses a sua parte é no lago de fogo, com Satanás e seus anjos. Então, a lei de Deus ela não foi abolida, ela foi amplificada por Cristo. Veja que ele diz, olha, se você pegar no colarinho da camisa do seu próximo, do seu irmão, e sacudir, é a mesma coisa que você tenha matado. Você é um homicida. Por quê? Porque ele amplificou a lei de Deus. Ele apenas, por exemplo, o sétimo, se não falo em memória, que fala a respeito do não matar. O não matar não se encaixa apenas em atirar, esfaquear alguém. Se você falar palavras de ofensas para alguém, que ofenda seu irmão, que deixa ele para baixo, que destrua o sentimento dele, você está matando. E você vai ser réu de juízo. Jesus diz, olha, se você chamar o seu amigo, o seu irmão, o seu próximo de louco, você vai ser réu de juízo. Está escrito. Então Jesus ele amplificou a lei, a sua santa lei. Quer prova mais ainda de verdades? Veja, Jesus ele falou, é mais fácil passar um J, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um J ou um tio da lei de Deus, da lei moral. E veja o que ele diz lá no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 25. Veja o que ele diz. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Veja, aquele que não só conhece a lei, mas pratica a lei, ele vai ser bem-aventurado, ou seja, vai ser feliz em tudo que ele for fazer.
É o que o restante da palavra de Deus diz. Eclesiastes 12, ele diz que de tudo que se tem ouvido, o resumo teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, todo ser humano. É o dever de todos. Por quê? Vai dizer, o versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo tudo o que o homem fez, quer seja bom, que seja mal. Então a base do juízo divino é a lei. Sem a lei, não teria como condenar o ser humano. De quê? Preciso de Cristo, mas para quê? Jesus ele veio nos dar a graça de vencer o pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que Jesus? Para que a graça? Né? Então não acredite, não caia nessas ideias dos falsos profetas, né? Aqueles que não ensinam todas as coisas que Jesus ensinou na sua palavra. Ele diz, e quando esse evangelho do reino, o evangelho do reino é constituído por duas coisas, fé e obras. Tiago 2, e versículo 14 em diante, diz que a fé sem as obras ela é morta. A fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé também é morta. Por quê? Uma depende da outra. Se eu digo, o versículo 18 diz assim, um diz eu tenho fé, e o outro diz eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Percebe? Se eu disser, creio que essa casa vai ser erguida, mas se eu não pegar na colher e começar, ela não vai ser erguida. Ela não vai sair do nada, né? Então, as obras, elas andam juntas. Veja que lá é usado também um exemplo de Abraão. Abraão, ele foi justificado porque ele creu. Mas veja que ele precisou demonstrar que ele cria que Deus ia cumprir as promessas, independentemente do filho dele estar vivo ou não. Testemunho Inspirado diz que até mesmo Abraão ele acreditava que Jesus poderia até ressuscitar o filho dele, mas ele ia fazer o que Deus havia pedido. Ele creu e ele foi lá e foi sacrificar o filho dele como Deus. Ele estava disposto a fazer aquilo. Porém Deus disse, não, eu não preciso de sacrifício. Não preciso, já sei que você de fato me ama mesmo. Está provado. Você ia sacrificar seu filho, mas não precisa. Até porque, em outras palavras, né, Deus estava dizendo, olha, esse sacrifício aí não vai servir. É o meu filho que vai salvar toda a raça humana. Veja o que diz os versículos, no capítulo 2 de Tiago, ainda, falando da lei de Deus, capítulo 2, versículo 12, 10 até o 12, diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Percebe? Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim também, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Muitos por aí dizem assim, se você guardar a lei, você precisa ser circuncidado. Se você não ser circuncidado, você não está guardando a lei. Só que, querido amigo, lembre que lá em Êxodo 20, não tem circuncisão na lei, né, no decálogo que Deus escreveu em tábuas de pedra e deu a Moisés para ele colocar dentro da Arca da Aliança. Não tem. Veja que não tem circuncisão, não tem as festas anuais, os sábados de descanso de 7 anos, não tem dentro da lei. Por quê? O que estava do lado de dentro da lei era eterno, o conserto é eterno. A gente vai ver em outros vídeos, é assunto para outro vídeo isso aqui, mas veja que o que estava dentro da lei é eterno. Ainda hoje existe, o maná representa Cristo, né? A vara de Arão representa o sacerdócio de Cristo, e a lei de Deus ela é eterna. Toda a palavra de Deus diz que ela é eterna. Então, veja também que quando Deus reescreveu, ele reescreveu em tábua de pedra com o seu próprio dedo. Não tem nada de Moisés no meio. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus.
Foi ele, a lei dos 10 mandamentos. Por que dos 10 mandamentos? Porque aqui cita, não matarás, não adulterarás. Onde está escrito isso? Está escrito na lei, no decálogo, nos 10 mandamentos. Não está escrito. Muitos por aí também dizem que são 613 mandamentos. Aonde está escrito? Aqui na palavra de Deus, 613. Aonde? A não ser que você tenha, a menos que você tenha juntado todos os mandamentos de ordem dietética, civil, todos, você não tem na palavra de Deus mostrando 613 mandamentos. São apenas 10 mandamentos que norteiam, né? Vai ser a base do juízo. Não terás o Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, é o quinto, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Né? Então, veja, não cobiçarás nada do teu próximo. Então, veja que os 10 é esse. Agora, para fechar, né? Veja o que o próprio Jesus disse, está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Eis que se aproximou dele um mancebo, né? Disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Fez uma pergunta. E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, Jesus ele disse, se você quer alcançar a vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos são esses? Veja os 18. Disse-lhe ele, quais? Quais são os mandamentos que nos levam à vida eterna? Que nos mostra a vida eterna? Que nos faz entrar na vida eterna? Jesus disse, não matarás, não comerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus, em outras palavras, né, no versículo 19 também ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, né, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus ele citou alguns dos 10. Esses são os mandamentos que nos mostram Cristo, nos levam a Cristo. Nos diz que somos pecadores e que precisamos do seu sangue remidor para podermos alcançarmos a paz com Deus. E sabe como que alcançamos a paz com Deus? Quando nós somos perdoados pela ofensa cometida anteriormente, somos lavados no sangue de Cristo, e agora, na oportunidade que Deus nos deu novamente, não pecamos mais. Ou seja, não quebramos mais a lei de Deus. Foi esse o quarto e último objetivo, né, que Jesus fez aquela parábola, para esclarecer a veracidade da sua santa lei, né, que ela não muda. É por isso que Deus enviou seu Filho para morrer, porque não era possível mudar a lei. Não tem como mudar o caráter de Deus. Ele é santo, ele é justo, não tem como mudar o caráter dele. Eu falei para vocês que no final do vídeo eu iria mostrar algo muito importante e o porquê, né? Nós precisamos realmente ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, nos mandou. E a importância de praticarmos as verdades que Jesus nos ensinou. Leia comigo o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Veja o que diz. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 3 espíritos, 3 personagens. O primeiro diz que saía da boca do dragão. Quem é o dragão? A Bíblia diz que é Satanás, a antiga serpente, né? Ele se transformou em serpente, se encarnou, né? Aí é onde surgiu a encarnação, a primeira encarnação na história. Depois foi para saía também da boca da besta. Quem é a besta? Leia Daniel 7:25. Lá diz que a besta ela se colocaria no lugar de Deus, que no caso ela viria junto com o 4º reino que dominaria a terra, né, que era Roma. Diz que ela se colocaria no lugar de Deus, querendo ser Deus, cuidaria de mudar a lei de Deus, ia matar os santos de Deus. Então você pesquisa na história quem fez isso, quem mudou a lei de Deus. Hoje a lei de Deus, como ela é ensinada, né? Guardar domingos e festas.
foi alterado 3 mandamentos na lei de Deus, né? O quarto, o quarto, o segundo e o 10º. Então, assim, essas 3 foram alteradas pela besta, na descrição que a Bíblia nos dá. Então, observa quem na história está fazendo isso e veja que esse poder, né, eclesiástico, ele também prega a mesma palavra, a mesma doutrina, o mesmo espírito que saía da boca do dragão, da serpente, saía também dela. E o falso profeta também pregaria a mesma coisa. O falso profeta, ele passou a existir, né, depois da queda da Babilônia, quando lá em Apocalipse diz que caiu a grande Babilônia. E isso se deu a partir do ano 500 e pouco, né? Quando a gente bem conhece a história de Martinho Lutero, ele reivindicou, né? Ele foi contra os ensinamentos católicos, né? E o protestantismo passou-se a iniciar daí então. As pessoas, elas agora começaram a ter acesso à palavra de Deus, e Martinho Lutero começou a propagar, né, traduzir a palavra de Deus e distribuir. E isso foi a queda da Babilônia, né? A queda da prostituta, como diz a Bíblia. Diz que ela começou, as verdades começaram a chegar a outras pessoas, a muitas pessoas, e espalhadas. Mas só que muitos desses grupos que também, junto com Martinho Lutero, protestaram contra, que se tornou o movimento protestante, né? Muitos deles começaram agora a ser iludidos por mensagens, né, erradas. É claro que não tenha dúvida que Lúcifer, né, o diabo, ele cuidou em ir colocando na mente, pelas suas astúcias, pelas suas ciladas, ele foi colocando na mente e foi embebedando. E observa, o Satanás, ele nunca trabalha sem a permissão humana. O ser humano, ele permite, né, que esse mal trabalhe na sua mente, que o mal trabalhe na mente. Veja que Pedro, ele disse para Jesus: Senhor, não se entrega, não faz isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Naquele momento, quem estava falando na boca de Pedro não era o Pedro, era o diabo. Então, por um vacilo ali, Pedro permitiu que o inimigo tomasse conta, né? Então, nesse caso do falso profeta também, alguns dos protestantes, eles permitiram que as mentiras do diabo, né, entrassem na sua vida, no seu dia a dia, e começaram agora a ensinar a palavra de Deus misturada com mentiras. E uma delas é a imortalidade da alma. E observa que essa imortalidade da alma, essa mensagem, ela está presente no Espiritismo, né? Que já é propriamente conhecido por magia negra, essas coisas. Também, na verdade, é conhecido por envolvimento, né, direto com Satanás, participação direta, paganismo, essas coisas. A segunda, né, diz que ela saía também da boca da besta, como era pregado na Idade Média a respeito das indulgências, né? Imortalidade da alma, a mesma coisa. Lúcifer, lá no princípio, ele disse: a alma não morre. Deus disse: morre, e Satanás disse: não morre. E o que era pregado na Idade Média, no tempo das indulgências, quando Martinho Lutero fez a sua mensagem, as 95 teses, ele protestou contra, era pregado a imortalidade da alma. Morria, saía do corpo, ia para o purgatório e seria purgado. Eu acho que você já deve ter conhecido, né, essa doutrina. E se não conheceu, pesquise na história que você verá.
E veja que, na atualidade, os falsos profetas, né, diz que saía também da boca do falso profeta. E hoje você vê os cristãos que protestaram contra a Babilônia, né, contra aquela que se fez morada de todos os tipos de espírito imundo. Por quê? Quebrou a lei de Deus, tirou a lei de Deus, mudou a lei de Deus, né? Matou os santos de Deus, se colocou no lugar de Deus. Por isso se tornou morada de todos os demônios, né? E diz lá em Timóteo, capítulo 4, que os demônios fazem doutrinas, né? E as doutrinas deles é tudo contra a palavra de Deus. O contrário da palavra de Deus diz. Deus diz faça, ele diz não faça. Não precisa fazer. Deus diz não faça, ele diz faz, não tem problema. Não vai dar em nada. Deus diz não come, ele diz come, não tem problema não. É porque Deus não quer que vocês sejam santos, ou sejam sábios, inteligentes como ele. Então, o mesmo espírito que saía da boca do dragão, saía da besta, saía do falso profeta. Hoje você vê os pastores pregando que existe vida após a morte, que a alma não morre. Deus diz a alma morre. E os falsos profetas estão dizendo não morre. Morreu, você vai lá para um lugarzinho, fica lá esperando. Outros dizem que vai para o trono de Deus, né? Usam passagens bíblicas, distorcem a Bíblia e dizem que vai para o trono de Deus, vai para perto de Deus, sendo que Deus diz que volta ao pó, deixa de existir. Mesmo aqueles que se entregaram a sua vida a Cristo. Mas Jesus diz, olha, não precisa vocês ter medo, né? Porque aquele que crê em mim, ainda que ele morra, ou ainda que deixe de existir, ele voltará a ter vida, em outras palavras. Eu ressuscitarei. Ele vai ressurgir de novo. Agora, os ímpios, eles não têm essa esperança. Os ímpios, principalmente aqueles que morreram sem conhecimento das verdades, os escravos, os índios, a Bíblia diz que eles perecerão sem ressurreição. Eles não vão ressurgir, não vão ressuscitar. Aqueles que não... veja, Hebreus... Romanos, o que Paulo escreve, né, aos romanos em relação à lei de Deus. Romanos 2, versículo 12 e 13, diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Veja, não está dizendo que vai para o céu. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Que lei? A lei da liberdade, que Tiago diz. Uma verdade precisa estar com a outra, uma regra em cima da outra. O 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo aos Gálatas, ele diz, olha, se você pegar a lei e dizer que vai para o céu por intermédio da lei, você é maldito. Somos malditos. Não vamos para o céu por guardar a lei, vamos para o céu porque Cristo nos salvou, ele derramou o seu sangue precioso, seu sangue inocente para nos salvar. Ele foi fiel em todas as coisas. Por isso que vamos para o céu. Mas porque Cristo nos salvou, precisamos sermos obedientes como ele foi. Ele disse, vocês serão os meus amigos se você fizer o que eu mando. E ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. João, capítulo 14, né? Versículo 10, também versículo 15, versículo 21 e João 15, verso 10. Então, queridos amigos, o mesmo espírito imundo que saía da boca da besta, saía do falso profeta. Então, precisamos cumprir todas as coisas que Jesus falou. Queridos amigos, esse foi o nosso vídeo. Queira você ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Passando essa mensagem para outras pessoas, para que muitas outras possam ser alcançadas com elas. Analise, estude, pegue os textos aqui, anote, verifique na sua Bíblia, compare verdade com verdade, regra com regra. Vou ficando por aqui, né? Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo encontro.
se Deus permitir. E se nós nos encontrarmos aqui, nos encontraremos na Canaã Celestial.